Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, por gentileza, abram vossas Bíblias no livro de Mateus. Quero ler o capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. Quero ler o versículo de número 5. Mateus 25, 5. Amém, irmãos? E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Amém? Permaneça com a Bíblia aberta durante a ministração para que a gente vá lendo outros versículos mais. Meus irmãos, quero expressar novamente minha gratidão. Esta é a segunda quinta-feira que estamos aqui e eu sei que o Senhor tem falado conosco e vai continuar falando. Quem estava quinta-feira passada? Levanta a mão para mim te ver. Que bênção, que bênção, que bom que você voltou, fiquei feliz. Achei que você ia me abandonar, achei que eu tinha te espantado. Menino, vem falar de sono. Para quem não estava quinta-feira passada, a gente estamos com uma série de ministrações relacionada ao sono, mas eu fiz questão de deixar que o tema seja desperta. A gente fala de sono, mas a gente deseja o despertamento. Para quem estava quinta-feira passada, para que eu possa introduzir o que eu vou dar continuidade, sabe que nós falamos que o sono ele possui duas fases. E dentro de uma das fases, a primeira delas, tem 3 etapas: a sonolência, o adormecimento e o sono profundo. Passamos para a segunda fase do sono, que é o sono REM, é onde produz os sonhos. Então temos 3 fases iniciais dentro do sono não REM, e do sono REM temos esta fase onde nós atingimos o sono. Então semana passada a gente tratamos sobre Jonas, e falamos que ele conseguiu entrar em um sono profundo dentro do porão de um navio. Hoje percebe-se que o texto ele é bem enfático em dizer que tosquenejaram ou foram tomadas de um sono e elas adormeceram. Marca esta palavra em seu coração e saia com ela regozijando daqui. Elas adormeceram. O adormecer no texto em que nós lemos é a segunda fase do primeiro estágio. É a segunda fase. A primeira é a sonolência. É quando nós deitamos na cama, começamos a bocejar, os membros começam a relaxar. A gente vai vindo, aquela moleza, aquela fraqueza, os olhos vão se fechando, e logo a gente entra nesse adormecimento, aonde o nosso corpo já está totalmente relaxado, os nossos batimentos estão caindo, a gente está prestes a entrar em um sono profundo, aonde todo o nosso corpo físico vai receber a energia durante o nosso dia. Então o texto está falando que nós estamos na segunda fase da primeira etapa. Amém? Como o pastor bem disse, falei também com o meu pastor logo após ele ter conversado com o pastor Alessandro. Ele me mandou uma série de mensagens me agradecendo por honrar o ministério a qual faço parte e me incentivando a continuar a fazendo a obra do Senhor. Disse dos elogios que foram tecidos da ministração, e eu fico muito feliz. Irmãos, trago saudação de paz da minha esposa, em nome de Jesus. Quinta-feira vai estar menos frio para mim trazer ela, junto com a minha filha, amém? Quem crê assim? Para que não espante os crentes, tem que estar mais quente, amém? Então eu trago uma saudação da minha esposa, a irmã Rayane, e da minha filha Emily. Meus irmãos, o texto de Mateus capítulo 25 é um texto muito conhecido da igreja, e nós entendemos que faz alusão
a segunda vinda de Jesus. Por que a segunda vinda? Ele veio, morreu na cruz do Calvário, e quando ele estava subindo aos céus, ele fez uma promessa: eu vou, mas eu voltarei para vós outro. Então o texto, nós entendemos que por parábola ele vai narrar a sua segunda vinda. Por gentileza, preste bastante atenção. Preste bastante atenção. O texto por si, ele começa dizendo no versículo de número 1, e acompanhe comigo: então o reino dos céus, ele será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o seu noivo. Então este reino vai se assemelhar a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar com o noivo. A primeira coisa que eu e você percebemos, que há 10 virgens, sim ou não? Há 10 virgens. E quando o texto fala sobre virgindade, eu entendo que a virgindade no texto arremete à pureza. E é muito importante a gente entender isso. Quando o escritor está dizendo, olha, a manifestação desse reino, com quem que Jesus está falando? As horas finais da sua vida na terra, ele faz questão de estar junto com os seus discípulos, com os 12. Um já havia designado em seu coração o trair e o vender, mas ele faz questão de todos aqueles que estão perto de si, ele discipular, e eles têm uma dúvida. A dúvida é: qual é o sinal que precederá a tua vinda? Então Jesus está ensinando os seus discípulos. Quem são esses? Esses são aqueles que darão continuidade na obra que ele começou na terra. Então Jesus está ensinando os seus discípulos os sinais que haveriam de acontecer quando ele viesse buscar o seu povo, a sua noiva. Então, quando ele fala que é semelhante a 10 virgens, ele fala que o primeiro ponto terá semelhança de santidade e pureza. E isso em século 21 é muito ruim de comentar. É difícil a gente tratar isso. É difícil. Eu fiz questão de cutucar um jovem a hora que eu cheguei. Cutuquei ele aqui dentro do culto. Está aqui conosco o jovem Luan, congrega conosco ali na igreja sede. Está também a minha cunhada, a irmã Brenda, com a minha sobrinha Cecília. E eu cutuquei ele e falei assim: você continua virgem? E ele falou com uma voz grave, rapaz: sério? Sim. Quantos anos você tem, Luan? Quantos anos de idade? Quanto? 18, você já atingiu a maioridade? Rapaz, você pode ser preso agora, hein? Cuidado, hein? Mas me chamou a atenção, pastor Alessandro, que um jovem de 18 anos ainda é virgem. Talvez, para alguém que me assiste ou vai me assistir, ou para alguns aqui dentro, pode ser um sinônimo de piada. Talvez na escola enfrentou muito isso. Chacotas referentes à pureza que ele decidiu seguir. Mas repare que Jesus vai orientar os seus discípulos e dizer: a primeira semelhança que eu quero que vocês observem é a pureza, é a santidade, é a virgindade que essas moças possuem. Eu preciso que você entenda que essas moças, quando tratam este assunto, Jesus não está dizendo que o noivo vai se relacionar com elas. Como assim, irmão Rodolfo? Jesus não está dizendo que este noivo vai casar com todas elas. De uma forma literal, eu preciso que você entenda um contexto histórico que Jesus faz questão de apresentar. Jesus é judeu. Ele começa a observar os seus contextos para narrar uma história. E a Bíblia diz que ele fala por parábolas. Ele faz conjecturas. Então a Bíblia diz que ele vai conjecturar a sua vinda para encontrar com o seu povo.
para enfim passar uma eternidade com eles. E ele vai dizer: olha, isso vai ser semelhante a 10 virgens que saíram para me encontrar. As 10 virgens não eram a noiva. Uau! Quem eram elas? Se você for olhar no contexto histórico e cultural dos judeus, havia mulheres que acompanhavam a noiva no dia do seu matrimônio. Mulheres tinham proximidade com a noiva. Essas mulheres tinham intimidade com a noiva. Essas mulheres eram do convívio social da noiva. E a função que elas exerciam era crucial para o dia do casamento. Me pergunte qual é. Só respondo se todos perguntar qual é. Elas tinham a função de guiar a noiva até o noivo. Por isso que o nosso Senhor, ele vai dizer: este reino será semelhante a estas virgens puras, que tomando as suas lâmpadas. Por que elas tomam as suas lâmpadas? Porque ela entende que elas têm o papel de guiar a noiva para o noivo no dia do seu matrimônio. E elas não sabem a hora que ele vai vir. Então elas entendem: se eu tenho que guiá-la, a noiva, eu posso ser surpreendido com o noivo tardar. E se ele tardar e vier à noite, eu preciso estar preparada para esse contexto. Como ele poderia vir de dia, ele também poderia vir à noite. Então, para elas não serem surpreendidas, a Bíblia diz que elas pegam as suas lâmpadas para iluminar e conduzir a noiva para o seu matrimônio. Rodolfo, você está dizendo que esse encontro não trata de Jesus com 10 virgens? Não, esse encontro trata de Jesus com a sua igreja. E eu vou te colocar nesse contexto nessa noite. Porque quando a gente lê e começa a interpretar, a gente começa a entender o que é que o Senhor está tratando conosco. A Bíblia diz, no versículo de número 2, que mesmo elas sendo puras, virgens, santas, dentro delas havia 5 que eram nécias e outras 5 que eram prudentes. A palavra nécia significa imprudente. Havia 5 imprudentes e 5 que eram prudentes. Então entenda, a história está cercando-se com alguns personagens: o noivo, que é Cristo, as 10 virgens separadas em grupos de 5, 2 grupos distintos. Uma tinha uma característica: um grupo era imprudente e o outro, a Bíblia faz questão de dizer que era prudente. Então nós temos um noivo, 10 virgens, e temos também uma pessoa que não narra o nome, mas ela aparece lá no versículo de número 6. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é alguém que grita: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Então você repara que tem pessoas ocultas no texto, tem pessoas reveladas no texto, tem pessoas que a gente sabe a identidade, que a gente já entende quem é que está narrando a história. Nós vemos que o noivo representa Cristo. Nós vemos que as virgens representam aquelas que conduzirá a noiva ao noivo, a noiva a Cristo. E nós vemos que tem uma pessoa que está no oculto ali, mas que aparece gritando em um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Continuando, nós vamos descobrir o porquê que 5 é prudente e 5 é imprudente. A Bíblia diz: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Além de todos os personagens, a gente vai ver que vai surgir alguns objetos e alguns itens para a gente interpretar o que o Senhor está falando. O primeiro objeto que aparece é a lamparina. Um dos primeiros itens que aparece é o azeite. E um outro objeto que aparece vai dizer no versículo de número 4
que as prudentes, não as imprudentes, as prudentes, além de possuir as lâmpadas e o azeite, elas traziam consigo também vasilhas. Bendito seja o nome do Senhor. E quando eu li isso, muito me indagou. Peraí, Senhor, há dois grupos distintos daqueles que conduzem a noiva para ti naquele grande dia. E a única diferença de prudência e imprudência é que umas possuem vasilhas e as outras não. Porque entendam, todas elas eram virgens, todas elas tinham lâmpada, todas elas possuíam azeite, todas elas tinham as suas lamparinas acesas. A única coisa que divergia é que 5 delas possuíam vasilhas. E eu disse: Senhor, é pouco para contrastar com a tua história. Como que eu trato alguém como imprudente só porque não possui vasilhas? Só que as prudentes vai dizer que elas levaram dentro destas vasilhas um pouco mais de azeite. Vamos lá, eu quero que você entenda. A Bíblia está dizendo que os sinais que precedem a vinda do Mestre para encontrar com a sua igreja é um contexto um pouco conturbado. Por que conturbado? Era mais fácil ele dizer: cuidado, gente, anda com vasilha para ter azeite em reserva. Cuidado, gente, anda com azeite reserva, porque vocês não me conhecem. E o que o Senhor está querendo retratar é que quando surgiu a ideia do matrimônio, do casamento entre o noivo com a noiva, entre o Senhor voltar para resgatar a sua igreja, alguns deste grupo imprudente disse: eu sei que não é hoje, eu sei que não é agora. Ou seja, tudo aquilo que eu levar, eu acredito ser o suficiente para quando Ele vier nos encontrar. Entenda isso. Eu estou falando de mim. Não acredito que Jesus vai vir nesta noite. Eu estou falando de mim. Não acredito que Jesus vai vir na noite a seguir esta. Que Ele não virá na sexta-feira. Talvez há alguns entre nós que, assim como eu, tenha este pensamento: que Jesus não vai voltar agora nesse instante, não vai voltar agora neste minuto. E isso faz com que a gente materialize a quantidade de coisas que vamos levar para este encontro. Entenda isso. 5 prudentes disse: eu não sei que hora que ele vem, eu não sei o dia, mas uma coisa eu sei: eu tenho que estar preparada. Eu não sei a hora, Ele não me entregou o convite com a data, Ele não me entregou o convite com o horário, mas eu sei de uma coisa: eu tenho uma função. E qual é? Eu tenho que conduzir a noiva para encontrar com Ele. Ele pode vir hoje durante o dia, mas Ele pode vir hoje durante a noite, mas Ele pode vir daqui a pouco de madrugada. E eu sei que eu tenho que estar preparada. E eu falei: Senhor, é muito pouco separar prudentes de imprudentes somente com as vasilhas. E o Senhor falou comigo. E o Senhor disse para mim, pastor Alessandro, que em uma das mãos elas seguravam as suas lamparinas, as suas lâmpadas. E é muito lindo isso que eu coloquei. Fui lá no Google, escrevi 10 virgens e cliquei na aba imagens. E é lindo quando mostra as 5 prudentes. Por que que é lindo? Porque em uma das mãos elas seguravam a lamparina, e na outra mão elas seguravam as vasilhas.
E eu comecei a ver as outras 5 que eram imprudentes. E uma das mãos, elas seguravam a lâmpada, e a outra mão estava vazia. Eu disse: eu não estou entendendo, Senhor. E ele disse: Rodolfo, a diferença de prudente e imprudente é uma só. Porque quem é prudente está totalmente ocupado com aquilo que ele foi chamado para fazer. Meu Deus, aquele que é prudente e aguarda aquilo que foi preparado para fazer, está totalmente ocupado com aquilo que eu levantei. Está com a lâmpada em uma mão, está com a vasilha na outra mão, e ela não há mais espaço para pensar em outras coisas. E a imprudente, meu filho, ela segura a lâmpada com a mão, a outra está vaga para mexer com tudo aquilo que não está relacionado ao meu encontro com a igreja. E aí mora o perigo. Porque quando eu falo de imprudência, só pesquisar o significado da palavra, fala de descuido, fala de despropósito. É um perigo, pastor Alessandro, porque quando Jesus está dizendo: filhos, quando aquele dia há de se manifestar, vocês verão que haverá um grupo que tem tratado com propósito aquilo que foi chamado para fazer, sabe que foi chamado para guiar a nós. Meus irmãos, isso é função de pastor, isso é função de evangelista. Não. Quando Jesus te escolheu, Ele te escolheu com um propósito. Não foi só para sentar neste banco e glorificar e exaltar o nome dEle nos dias de culto, não. Você foi escolhido para conduzir a noiva até Cristo. Rodolfo, você está dizendo que eu tenho função sacerdotal? Eu estou. Você foi chamado com um propósito para iluminar o caminho, para que a noiva tenha o seu encontro com Ele. Quando eu falo de imprudência, eu estou falando de despropósito. Por isso que Jesus fez questão de mostrar para mim as 2 mãos ocupadas das prudentes. Elas não tinham como manejar outra coisa. Elas estavam totalmente compromissadas com o propósito que elas foram levantadas. Eu não sei se tem alguém me entendendo, mas tem muita gente que com uma mão segura a lamparina, até conhecido como virgem dentro da igreja, como um símbolo de santidade, mas a outra mão está desocupada, mexendo com tudo que desagrada a Ele. E Ele diz: propósito, propósito, propósito. As 2 mãos estavam ocupadas com uma lamparina e com outra vasilha. E eu sou cheio de dúvida. Versículo 5: mas tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Tá aí, Rodolfo, a culpa não é das 5 que é imprudente, que não tem propósito, que não tem alvo e não tem foco. A culpa é que o noivo está atrasado. Me responda com sinceridade: a Bíblia diz que Jesus veio à meia-noite, sim ou não? Sim ou não? Se Jesus viesse às 8 horas da noite, elas tinham azeite suficiente para encontrar com Ele, sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque a Bíblia diz que Ele veio à meia-noite. Você está com a Bíblia aberta? Ele veio à meia-noite. No versículo de número 7, todas despertam, levantam, pegam suas lâmpadas. Versículo 8: e as nécias disseram às prudentes, as imprudentes tiveram uma reunião com as prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não estava apagada. Meia-noite tinha 10 lâmpadas acesas. E eu perguntei: Senhor, a culpa é tua, porque não veio às 8 horas da noite?
Se o problema era a iluminação para conduzir a noiva, queria vir à noite, podia vir, mas vinha mais cedo. Se o Senhor chega às 8, as lâmpadas estavam fumegando. Aí a Bíblia me diz que antes do noivo se apresentar, tem um grito, tem um clamor. À meia-noite ouviu-se um clamor e um grito. Uma pessoa no oculto está gritando. Aí veio o noivo. Está vindo na hora errada, está vindo tarde demais. Se tivesse vindo mais cedo, o resultado seria outro. Se ele tivesse vindo mais cedo, seria mais efetivo. Mas Jesus falou comigo e disse: Rodolfo, esse clamor, esse grito, esse brado, esse exclamar que acontece no versículo de número 6, é justamente o sinal que eu estou aproximando. Eu disse: Senhor, tive muito tempo a falar com Ele hoje. Falei: Senhor, o Senhor está falando que alguém que clamou é um sinal que o Senhor se aproxima. E como que eu faço para saber isso? Quando Ele diz clamar, gritar, Ele está dizendo que alguém está chamando a atenção. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Quando o seu filho era um bebezinho, com poucos meses de vida, e você deixava ele na cama, dormindo, e saía para cuidar de outras coisas, dos seus afazeres dentro de casa, e ele despertava, ele chorava, sim ou não? Sim ou não? E o choro era baixo ou era alto? O que o bebê estava querendo dizer? Eu quero atenção. Eu estava dormindo e agora eu estou acordado, eu quero atenção. Se o bebê tem fome, ele chora, não chora baixo. Se ele tem dor, ele chora. Nós conseguimos controlar a altura do nosso clamor, a altura do nosso grito. Se sentimos dor, alguns de nós ficamos calados, alguns de nós ficamos imóveis. Mas a criança é espontânea, ela grita, ela extravasa, porque ela quer atrair atenção para algo que está acontecendo. E o Senhor falou para mim: Rodolfo, este grito já está acontecendo. E tem muita gente que não acredita que eu posso estar a encontrar com a minha noiva hoje. E isso fez com que elas projetassem o horário que eu vinha, porque foi isso que as imprudentes fez. Esta quantidade de azeite vai ser o suficiente para quando ele vier. Elas projetaram o horário que ele chegaria, mas a Bíblia diz que ele tardou. A Bíblia diz que ele se atrasou. E o atraso pegou de surpresa quem tinha projetado, quem tinha pré-determinado o horário que ele chegaria. Você acha que se eu e você soubéssemos a data, a hora que o Filho do Homem viesse a se manifestar, alguns, um dia de antecedência, já estaria vestindo a melhor roupa? Eu sei que vai ficar para trás, mas eu quero estar apresentável quando ele chamar. Outros fariam questão de aproveitar as suas últimas 24 horas regaladamente, e no último minuto dobrar os joelhos e clamar misericórdia. Alguns projetariam o que eles deveriam realizar neste período de espera. E Jesus disse: quem projeta e determina quando eu vou vir e me manifestar a minha igreja, Rodolfo, acaba sendo surpreendido pela minha vinda. Porque quem projeta
deixa as mãos vagas para se ocupar com outras coisas. Quem projeta e determina se o azeite é suficiente, está com a outra mão desocupada para ter outros entretenimentos. Mas a Bíblia diz que antes disso acontecer, Ele enviou um sinal. Aí vem o noivo. Ele enviou um clamor, um grito, uma exclamação. Ele vem aí. E o sono, o adormecimento que elas estavam passando, despertaram com o sinal que estava sendo predito. Se elas estivessem no mesmo estágio que Jonas, talvez da onde elas estavam não escutariam o sinal que o Senhor estava dando. Por isso que eu disse das 3 fases: a sonolência, o adormecimento, aonde nós vamos perdendo os sentidos gradativamente, até entrar em sono profundo. Se elas estivessem em sono profundo, dificilmente elas acordariam. Quer ver? Eu moro numa das ruas principais do bairro onde eu moro. O tráfego é intenso durante o dia e durante a noite, mas acometido de um sono profundo, dificilmente eu acordo. Mas quando eu estou adormecido, qualquer barulho, ranger de porta, a gente desperta, sim ou não? A Bíblia está dizendo que elas estavam adormecidas, em um sono leve, superficial, e o sinal foi suficiente para que prudentes e imprudentes entendessem. Eu não sei se você está apercebido, mas estamos vendo sinais. E esses sinais é os mesmos que Paulo diz. Se você traçar um paralelo em Mateus 25 e Tessalonicenses capítulo 4, você vai ver que é os mesmos. Porque Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, gritaria, barulho, voz de arcanjo e trombeta de Deus. No versículo que nós estamos lendo, a Bíblia diz no 6: ouviu-se um grito, eis o noivo, sai-lhes ao encontro. Ouviu-se um grito, é o alarido que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica. Este barulho são os sinais. Que sinais é esse? Sinais que ele está vindo. E tem muita gente, glória a Deus, que estava até adormecido, e isso não é um problema. O problema é que do adormecimento pode entrar em um sono profundo, mas estavam adormecidos e disse: eu preciso ir no culto, eu preciso ir no culto. Por quê? Porque eu estou vendo os sinais, eu estou ouvindo um clamor, eu estou ouvindo um grito, e eu preciso estar acordado quando eu ouvir que o noivo está chegando. E você veio, bendito seja o nome do Senhor. Rodolfo, você está dizendo que eu até estava cochilando, igual eu também estava, mas nós fomos despertados com os sinais que estão precedendo a volta dele. Oh glória, tem gente que não orava, começou a orar. Tem gente que nunca intercedeu pela família para não ser acometida de doença, começou a orar nesta pandemia. Tem gente que nunca teve o cuidado de ficar distante de alguém, começou a ter. Sabe o que é isso? É gente que até estava adormecido, mas foi despertado pelos sinais que o noivo mandou à terra. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que elas despertam, as lâmpadas das imprudentes estão apagando. Divide. É a primeira ideia delas e nossa. Por que que as prudentes não agiram de misericórdia? Era só dividir. O noivo estava lá. As prudentes dizem: não dá. Eu estava ocupada demais com um propósito. Não tem como eu compartilhar com você.
Por quê? Porque eu tinha um propósito. Eu estava focado com o propósito que Ele me chamou. Qual era conduzir pessoas para encontrar com Ele, era direcionar vidas para encontrar com Ele. E o teu propósito? O meu também era esse, mas eu achei que Ele vinha mais cedo, eu achei que Ele viria durante o dia, e eu não me preparei o suficiente. E a Bíblia diz que Prudente diz: vai comprar antes, vai antes aos que vendem, comprai azeite. Meia-noite, haveria algum lugar aberto? Por que Jesus fala que Ele veio à meia-noite e alguém disse: vai comprar? Será que havia algum comércio aberto para se comprar azeite o suficiente? O que me chamou a atenção é que elas saíram em disparadas, porque elas sabiam que elas não dedicaram todo o seu tempo ao propósito que Deus as chamou, e elas sabiam que estavam ficando para trás, e loucas, as imprudentes saíram procurando. Mas a Bíblia diz que no mesmo momento que elas saem em busca do azeite que elas não têm, o cortejo não espera. A Bíblia diz que as 5 que continham azeite, que continham reserva em suas vasilhas, vai em direção às bodas, e na medida que elas entram, a porta se fecha. Versículo de número 10: saindo elas para comprar, o noivo chegou, as que estavam apercebidas entraram com ele para bodas, e fechou-se a porta. A lâmpada servia unicamente para iluminar o caminho, o trajeto, e identificar as pessoas. Por quê, Rodolfo? À noite, neste tempo, tinha energia elétrica. O único método de iluminação era lamparinas e tochas. Então, como que alguém conhecia a outra? No breu da noite, a lâmpada fazia distinção de uma pessoa e da outra. Entenda isso. Elas saíram para comprar azeite e elas não encontraram. Rodolfo, o texto não diz isso. Rodolfo, o texto não diz elas encontraram azeite, por isso que elas voltaram. Não. Quando o escritor diz, uma meia-noite, ouviu-se um clamor, o noivo vem. Quem estava pronto saiu com ele. Quem estava imprudente, fora do propósito, foi atrás de comprar. Não encontrando, eu vou ir atrás dele, eu vou ir para a festa também. Abre-nos a porta, Senhor. Versículo 12. O Senhor responde: em verdade vos digo que eu vos não conheço. Se elas tivessem azeite, as lâmpadas estariam acesas e elas seriam reconhecidas. Não houve tempo, não houve segunda chance. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Diga glória a Deus. Jesus ainda não voltou. Repito, Ele ainda não voltou. Talvez tenha alguém em nosso meio que tem lâmpada e tem vasilha transbordando, porque você veio aqui. Mas talvez há pessoas em nosso meio que tem lâmpada, tem azeite, tem lamparina acesa, mas não tem vasilha. Não está focada 100% no propósito qual foi chamada, que foi unicamente direcionar Cristo às pessoas. E nós temos uma oportunidade. O texto diz, meu amigo, que elas não tiveram oportunidade.
Mas nesta noite eu e você tem. Esta noite eu e você tem. Eu não sei qual é o teu propósito e qual é o teu chamado, mas eu vim aqui guiado por Deus, porque você foi despertado nesta noite fria, aonde tem muitas pessoas neste exato momento, debaixo das cobertas, e não tiveram forças para vencer o adormecimento, e não vieram até aqui. Você venceu isso, você foi despertado pelo Senhor, e a Bíblia está dizendo que a porta ainda está aberta, e é noite que eu e você temos a oportunidade de chegar até Ele de uma forma diferente, de conquistar aquilo que ainda não conquistamos. Talvez há pessoas em nosso meio que até tem lâmpada, até tem vasilha, mas o tempo fez com que todo o azeite se esgotasse. A oportunidade é hoje. Talvez você projeta: amanhã eu dedico mais, amanhã eu me entrego mais, amanhã eu me santifico mais, amanhã eu me dou um pouquinho mais para o Senhor. E Deus está dizendo: a tua oportunidade é hoje. Eu não quero que você projete o dia e a hora que eu vou me manifestar, porque Ele mesmo diz, 13, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Por gentileza, se coloque sobre os pés. Pastor Alessandro, eu não sei se o horário nos permite a fazer uma oração junto com a banda. A gente consegue? Ministros de Deus, vocês foram levantados com um propósito, e eu creio que na adoração de vocês, Deus pode preencher a vida de alguém que está vazio, porque o azeite, ele era utilizado para a unção, mas ele era utilizado para a cura. Que a adoração e o louvor de vocês aqui nesta noite tem o poder e a capacidade de curar a vida de alguém. Eu estou falando de enfermidades físicas, mas eu estou falando de enfermidades ocultas no emocional. Tem poder. Adore a Deus nessa noite. Eu sei que nós não podemos nos aglomerar, mas se você sente que você precisa de algo a mais de Deus, tome um espaçamento um do outro e venha aqui à frente, porque eu creio que Deus pode fazer algo mais pela tua vida. Eu sei que você está focado no propósito. Se você está nesta noite, é sinal que você não está em um sono profundo, assim como eu fui despertado nesta noite para estar aqui. Se você clama por alguém, você é aquele que vai conduzir este alguém até o noivo. Eu quero você aqui na frente. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Se você não é batizado com o Espírito Santo, é hoje que eu vou abrir. Você era para ter sido o primeiro, e a primeira está aqui, porque Ele tem poder de fazer esta chama arder em você.
O Senhor está convidando alguém a receber algo a mais do noivo. Vem, Ele te chama. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando.
Santo. O Senhor está te despertando esta noite. O Senhor está te despertando essa noite. Ele está entregando dons, Ele está entregando ministérios. Você não está aqui à toa, você está aqui porque Ele está te despertando. Você vai ocupar as suas duas mãos essa noite. Aleluia, aleluia. Isso, você que é batizado no Espírito Santo, ora. Você que é batizado no Espírito Santo, ora em línguas. Isso, você que é cheio do Espírito Santo, pode orar em línguas. Eita, bagacinha, você que não é batizado no Espírito Santo, ser batizado hoje. Ser batizado agora. Ser batizado agora. Isso. Ser renovado agora no Espírito Santo. Ser renovado agora no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Não faça festa aí. Você foi despertado essa noite. Aleluia. Aleluia. Ouça a voz. O noivo vem aí. Se ocupe. Aleluia. Sabe, irmãos, esses dias eu fiz uma reunião aqui na igreja, só com os líderes dos departamentos. Em um momento da reunião só dos líderes do departamento, eu falei com eles sobre aquele que está ocupado, aquele que está preparado, aquela pessoa que está trabalhando, ela não tem tempo para ficar preocupado com outra coisa. E talvez, irmãos, preocupado ou tempo ocioso para ficar procurando defeito, problema. Quando nós nos envolvemos, quando nós estamos focados no propósito, a única visão que você vai ter: eu preciso alcançar mais alguém. Quando você está focado no propósito, a única visão que você vai ter é: eu preciso cuidar de alguém. Quando você está focado no propósito, a única coisa que você vai pensar é: eu preciso direcionar mais alguém, eu preciso fazer mais alguma coisa, porque eu estou direcionado, eu estou envolvido com o propósito. Que você possa estar envolvido com esse propósito,
que você pode ter certeza que você vai ter lâmpada, você vai ter vasilha e você vai ter azeite o suficiente. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem crente aí? Amém. Irmãos, nós já vamos encerrar, nós já vamos finalizar o nosso culto. Mas eu quero dizer que você pode sair daqui totalmente diferente, com um propósito, com um direcionamento. Amém? Quero agradecer de antemão mais uma vez, presbítero Rodolfo, manda ali a saudação à Assembleia de Deus, Jesus Cristo da Vitória para esta geração, ao meu amigo pastor Valmir, Luzia, toda a congregação, que Deus abençoe lá os meus queridos irmãos. Amém? Irmãos, sábado nós temos o culto dos jovens, né? Os jovens têm feito um trabalho fantástico, o grupo de jovens está crescendo. Então, jovens, venham participar sábado às 20 horas aqui na igreja. No domingo nós temos 3 cultos, às 9 da manhã, às 17 horas e às 19h30. Venha participar. No grupo da igreja nós organizamos os horários. Então você coloca lá no grupo da igreja, organiza o seu horário. Nós temos aí 3 cultos por causa da lotação aqui. Então pega a sua máscara e venha cultuar a Deus. Com ou sem máscara, nada vai me impedir de adorar o Senhor. Podem talvez cobrir a minha boca, mas ninguém pode apagar a chama que tem dentro do meu coração. Amém? Então venha cultuar a Deus. No dia 25, irmãos, daqui 3 sábados, nós temos um culto de homens. Eu quero ver se você é macho para vir nesse culto. É só para homens. Amém? Se você não tem certeza, nem vem. Ou vem, né? Porque aí a gente coloca no eixo. É para homens, amém? Culto de homens, em nome de Jesus. Então, no dia 25, venha participar em nome de Jesus. Irmãos, coloque de pé. Em nome de Jesus, nós vamos encerrar este culto, ou melhor, esta reunião, mas que você possa manifestar a glória de Deus amanhã, depois, em todos os dias da sua vida. Amém? Levante uma das suas mãos, que você possa ir para sua casa com o seu coração queimando na presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa esta noite trazer revelações ao seu coração. Eu quero profetizar aqui, vai ter algumas pessoas que vai perder o sono esta noite, porque Deus ele quer um tempo de intimidade contigo. E se você perder a noite, me manda mensagem amanhã. Não, é só para você ter certeza que Deus ele quer algo contigo. Amém? E não perca tempo. Levanta da cama, vai para um lugar lá e se despeja na presença do Senhor. E que você possa ser uma bênção onde quer que você for. E que você, onde quer que você entrar, você seja luz. E de onde quer que você sair, você deixe a solução. Bendito seja você ao entrar e ao sair de qualquer lugar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.